Este poderá ser o vídeo mais importante para o fim do conflito. A expansão da NATO. Eu tenho documentação, tenho afirmações sobre esta matéria. So, a big part of the problem was Russia for many, many years, long before Putin said you could never have NATO involved with Ukraine. Moscovo, 5 de fevereiro, a Reuters. A Rússia recebe a opinião do presidente dos EUA, Donald Trump, de que atrair a Ucrânia em relação à aliança militar da OTAN era uma questão de preocupação para Moscou, disse o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, na quarta-feira. Trump disse em janeiro que simpatizou com a posição russa de que a Ucrânia não deveria fazer parte da OTAN. E culpar o presidente democrata Joe Biden por supostamente mudar a posição dos EUA sobre a participação na OTAN pela Ucrânia. De repente, pela primeira vez, o presidente Trump, em um de seus primeiros discursos, criticando a posição da administração de Biden na crise ucraniana, disse sem rodeios. Um dos principais erros foi tentar trazer a Ucrânia para a OTAN, disse Lavrov. Pela primeira vez, o problema da OTAN foi identificado como algo que os Estados Unidos estão prontos para discutir seriamente, disse Lavrov. Relatórios da Reuters. Donald Trump had launched a sharp attack on Biden's push to bring Ukraine into the NATO alliance, accusing the previous administration of fueling the war. Moscow has welcomed Trump's remarks, viewing them as a validation of Russia's long-standing concerns. For the first time, President Trump, during one of his first speeches criticizing the position of Biden's administration on the Ukrainian crisis, directly said that one of the main mistakes was pulling Ukraine into NATO, and that if Trump had been president for the previous 4 years, this would not have happened, and there would have been no conflict. This is the first time that a Western leader, not just a Western leader, but the leader of the United States, the leader of the entire Western world, has uttered these words, which we in general welcomed. In January, Trump condemned Joe Biden for reversing Washington's stance on Ukraine's NATO membership, arguing that the shift had only escalated the crisis. So, a big part of the problem was Russia for many, many years, long before Putin said you could never have NATO involved with Ukraine. Now, they've said that. That's been, written in stone. And somewhere along the line, Biden said, no, they should be able to join NATO. Well, then Russia has somebody right on their doorstep, and I could understand their feeling about that. But there were a lot of mistakes made in that negotiation. And when I heard the way that Biden was negotiating, I said, you're going to end up in a war. And it turned out to be a very bad war. And it could escalate. That war could escalate to be much worse than it is right now. They can never join NATO. Well, my view is that it was always understood. In fact, I believe that they had a deal, and then Biden broke it. They had a deal which would have been a satisfactory deal to Ukraine and everybody else, but that Biden said, no, you have to be able to join NATO. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, addressing the issue on Wednesday, praised Trump's position as a significant acknowledgement of Moscow's concerns. He highlighted Trump's statements, saying that for the first time, a US leader had openly recognized that pushing Ukraine into NATO was a major misstep. He noted that Trump's stance signals a potential shift in Washington's willingness to discuss NATO's role in the conflict. The Kremlin has long viewed NATO's expansion toward its borders as a direct threat to Russia's security. With Trump echoing these concerns, Moscow sees a possible opening for future US policy adjustments that could reshape their ties. Bom, portanto, o que nós temos em causa é a Ucrânia, um ator, um pivô geoestratégico, no qual os Estados Unidos tiveram uma intervenção muito ativa, fundamentalmente a partir de 2004. Eu conto isto uma rajada para ir às respostas às perguntas, mas isto é fundamental nós termos em consideração. 2004 dá-se a primeira Revolução Laranja, 2010 o Yanukovych ganha as eleições, altera a política externa da Ucrânia, porque a política externa iniciada em 2004 estava orientada para a adesão à NATO,
Aliás, em 2008, na Cimeira de Bucareste, o presidente George W. Bush convida a Ucrânia e a Geórgia para serem membros da NATO. Isto depois há aqui algumas tentativas de atenuar este convite, que poderemos discutir mais tarde, mas, portanto, a sequência é 2004, 2008, este convite, 2010, o Yanukovych e a alteração da política externa, do centro de gravidade da política externa ucraniana, que deixa de ser pró-NATO e passa a ser a non-block policy. E esta non-block policy procurava, na medida do possível, ter um comportamento independente relativamente à Rússia, à União Europeia e aos Estados Unidos. Temos 2014. 2014 há um golpe de Estado, patrocinado igualmente pelos Estados Unidos, e dessa altura até aos dias de hoje, distam já 8 anos, houve um afastamento, um agravamento da animosidade entre a Ucrânia e a Rússia. Há situações de grande complexidade que eu não vou elaborar agora aqui, mas que se prende com a proibição da utilização da língua russa, depois o problema da Crimeia, ainda em 2014, e depois no ano a seguir a situação no Donbass, uma situação escaldante, de perseguições, de alguns pogromes, etc. Problemas que envolviam componentes étnicas. Bom, a Rússia sentia-se humilhada, durante praticamente 30 anos não tinha conseguido parar o alargamento da NATO e, sobretudo, não era ouvida, as suas preces não eram ouvidas, e decide dar um passo em frente. E qual é esse passo em frente? Esse passo em frente é, tirando partido de um exercício militar em larga escala, que incluía também a Bielorrússia, decide, numa demonstração de força, conjugar demonstração de força com uma manobra política. E essa manobra política passava fundamentalmente por propor a Washington e a Bruxelas uma série de medidas que são conhecidas e que depois nem Washington nem Bruxelas atenderam, mas fundamentalmente prendia-se com a mais importante delas todas, e aquela que é decisiva, prendia-se com a não adesão da Ucrânia à NATO. E há aqui alguns catalisadores específicos, um catalisador específico em particular que, digamos, transtornou o copo. E o que é que foi? Foi quando o presidente Zelensky vai para a conferência de Munique, salvo erro no dia 19 de fevereiro, dizer que, bom e tal, eu já não estou interessado em respeitar os protocolos de Budapeste de 1994, que no fundo, como vocês sabem, previa a neutralidade da Ucrânia em contrapartida com abandonar o armamento nuclear que possuía. Portanto, na prática, o Zelensky vai para Munique dar a entender que estaria interessado em rearmar-se nuclearmente. Isto tem mais envolventes, porque os russos suspeitavam que a Ucrânia estaria numa fase muito avançada do desenvolvimento de armas nucleares. Isto também seria outra conversa, porque há dois tipos de armas nucleares, tendo em conta que conhecia a tecnologia e tinha quem os apoiasse. Bom, isto foi uma coisa que enfureceu bastante Putin, e Putin, passado 48 horas, reconhece as duas repúblicas gêmeas de Donetsk e Lugansk, reconhece-as e, portanto, abraça a sua independência. Aliás, isto é uma coisa absolutamente estúpida, esta guerra, porque esta guerra vai terminar exatamente do modo como iria terminar se não tivesse acontecido. Passa a cacofonia. Ou seja, esta guerra só vai terminar quando o Putin tiver garantias absolutas que a Ucrânia não vai integrar a NATO. O que fez transbordar o copo foi o discurso do Zelensky, e claramente
claramente que as elites ucranianas não estavam interessadas nos acordos de Minsk e, portanto, a partir daí foi a invasão, uma invasão que depois também justifica alguma conversa sobre ela, porque, como já perceberam, e quando se olha para o mapa da Ucrânia, percebe-se que há um desequilíbrio, uma assimetria da colocação de forças que está fundamentalmente na zona leste do Dnieper. Pronto, isto foi uma intervenção muito rápida que eu fiz e que mesmo assim foi longa demais. Eu peço desculpa. Então eu vou responder rapidamente às questões. Bem, a primeira questão prende-se com o sucesso rápido. Eu nunca ouvi as autoridades de Moscovo ou o comando das Forças Armadas Russas dizer que isto ia ser uma operação rápida. Nunca ouvi. Ouvi, sim, a opinião, as centrais de comunicação ocidentais a dizer que ia ser uma operação rápida. Eu nunca ouvi. Aliás, tanto nunca ouvi porque ao ouvir seria um disparate, não é? A Rússia não está interessada em envolver-se num conflito com a NATO. Ponto. Mas até que ponto é que os Estados Unidos não foram eles próprios que provocaram esta situação? Porque quando se fala num tipo de operação que estava a falar, é muito, quer dizer, é reativa, não é? Era lógico. E depois daquele discurso de Zelensky também que falou em Munique. Portanto, eu acho que nós muitas vezes não nos colocamos no lugar do outro, ou temos alguma dificuldade. A primeira é a falta de informação. Claro, a falta de informação é a questão mais importante que está aqui em causa. Por exemplo, eu não consigo perceber porque é que ninguém debateu ainda na nossa televisão a morte do Sr. Denis Kiriev, que era um dos membros da delegação ucraniana às conversações. Ou, por exemplo, porque é que ontem na televisão ninguém discutiu a carta que o Yanukovych, que se encontra em Minsk, e que enviou ao presidente Zelensky a dizer-lhe para terminar com o banho de sangue, etc, etc. Portanto, e podia dizer muitas outras coisas, e não lhe manda a ordem de operações da missão que estava programada, porque, enfim, não é? Também ninguém fala da intervenção da senhora Victor Nuland no Senado, quando ela admitiu, após uma interrogação por parte do senador Marco Rubio, que de facto os Estados Unidos tinham laboratórios na Ucrânia, que, enfim, centros de investigação de armas biológicas. Não. Portanto, todas estas coisas, algumas delas estão aí, portanto, estão em fontes abertas, todas elas, aliás, eu funciono exclusivamente com fontes abertas. A única questão tem que ver com onde é que a gente, quer dizer, as fontes abertas têm que ser de facto muitas, o indivíduo tem que se debruçar sistematicamente, é um trabalho moroso e difícil. Agora, eu percebo perfeitamente que quem tenha que trabalhar 8 horas e que não tenha disponibilidade para isso, tem que, inevitavelmente, ouvir apenas aquilo que lhe é proporcionado pela comunicação social. Mas a comunicação social é extremamente seletiva naquilo que escolhe para proporcionar às pessoas. Bom, relativamente à outra questão, que os Estados Unidos provocaram esta situação, eu estou convencido disso? Estou convencido? Não. Eu tenho documentação, tenho afirmações sobre esta matéria. Aliás, eu também posso partilhar convosco, mas isso está na internet. Se googlarem, agora temos um novo verbo em português, googlar Extending Russia, Rand Corporation, vão à página, podem começar a consultar pelo índice, vão à página, salvo erro, ao capítulo 4, e explica lá aquilo que está a acontecer agora. É um documento de 2019, fornecer equipamento letal à Rússia, etc, está lá tudo. Portanto, tudo isto está em fontes abertas e, curiosamente, uma coisa que eu acho absolutamente simpática é que está em fontes abertas e são os próprios americanos que disponibilizam e falam isto sem rebuço, que acho que é uma postura de franqueza e honestidade pela qual eu tenho apreço. Vamos passar à nossa próxima questão dos nossos convidados. José Pereira também tem uma questão e vamos dar espaço. Peço mais uma vez que seja curta também, se faz favor. Boa tarde, meu general.
Muito obrigado pela sua conferência. Meu nome é José Alberto Pereira, sou secretário-geral da Eurodefensa de Portugal. A minha pergunta para si é muito curta. Podemos concluir com todo este aparato que a comunicação social entra definitivamente nos pilares das guerras híbridas? É só isto. Muito obrigado. Eu não posso deixar de dizer que todos nós vivemos numa bolha. E a comunicação social alinha-se com um lado e só houve um lado e não houve o outro, e a consequência disso é que nós temos sempre visões enviesadas dos acontecimentos. Nós teríamos sempre visões enviesadas dos acontecimentos. A questão é a dimensão desse enviesamento. Eu, por exemplo, às vezes estou a ouvir coisas na televisão e aquilo é exatamente assim, mas ao contrário. Por isso é preciso ter muita cautela. Porque é que se diz uma coisa destas? E sabe o que acontece? Isto é tantas vezes repetido que o indivíduo às vezes está a almoçar e está a ouvir a televisão e está a ouvir isto, às vezes quase que começa a acreditar por causa da forma intensa com que é bombardeado com estas notícias. Portanto, falo muito que tenha colocado esta questão, porque isto é crucial, e não só é crucial, mas tem a ver com a democracia, a qualidade do mundo em que vivemos. A Rússia foi provocada, foi encostada à parede e optou pelo mal menor. Porque, basicamente, isto que eu vou dizer não é a minha opinião, atenção. É o pensamento de determinados círculos em Moscovo. Se nós não atuamos agora, daqui a um ano é tarde. Porque daqui a um ano eles podem ter armas nucleares, podem ter um laboratório, podem ter um arsenal de armas biológicas, etc, etc. Se em 2022 lhe colocam mais 1,3 bilhões de dólares na conta para se continuarem a reforçar, não é por acaso que o Putin fala em desarmamento, ok? Desarmamento e desnazificação. Se nós não atuamos agora, hoje, amanhã é tarde, e por isso as coisas tiveram este acontecimento. Mais uma vez, quero deixar claro, gostaria de sublinhar que eu estou a reproduzir pensamentos que não são meus, e não estou aqui numa postura defensiva, é numa questão de honestidade intelectual, porque foi isto que foi pensado em Moscou.